Vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao Clube FSM, o Clube do Foco, Sucesso e Mentalidade. Claro, para que alcançarmos esse objetivo, eu vou me apresentar. Olá, eu sou Rafael Haddad e nós vamos então trabalhar em crescimento, desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal. O objetivo é que a gente sempre esteja um passo a mais do que a gente está hoje. E toda segunda-feira, com algumas exceções, nós estaremos aqui presentes. Bom, vamos lá. Claro, nós temos a nossa regra, e a nossa regra maior é apenas faça. Não significa que é bonito, que é feio, que é certo, que é errado. Significa que não fazer não tem resultado. Precisa fazer alguma coisa? Vai lá e faz. Simples assim, certo? E para isso, claro, nós vamos trazer aqui a frase do Ralph Waldo Emerson: suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que diz. Traduzindo, falamos sobre sermos exemplos um do outro. Isso faz toda a diferença para a nossa vida, certo? E alguns compromissos que nós temos. Primeiro, seja impecável com a sua palavra. Significa que tudo que você fala é real. Deus disse: faça-se a luz se fez. O princípio era o verbo era bom, e simplesmente quando ele diz faça-se a luz se fez, ele não falou assim, ele não pensou fazer a luz. Ele não construiu a luz. Ele não moldou a luz. Ele falou, ele disse: faça-se a luz. Porque tudo que você fala se realiza, se concretiza. Esse é um princípio. Portanto, tudo que você fala é real, você cria realidade. Sendo assim, que tudo que você diga seja sem pecado, seja incrível, maravilhoso, fantástico, top, galáctico. Se você disser eu sou incrível, é real. Se você disser eu sou um bosta, também é real. Portanto, seja impecável com a sua palavra. Segundo, não leve nada para o lado pessoal. Ninguém faz nada pensando em você. As pessoas fazem pensando nelas. Elas fariam a mesma coisa com você ou sem você. Você é uma questão circunstancial na vida das outras pessoas. Portanto, se ela fez isso com você, faria o mesmo com João ou com a Joaquina. Terceiro, não tire conclusões. Quando você tira conclusões, você cria Uhum. realidade. E quando você cria realidade, simplesmente pode não ter relação nenhuma com o mundo real, apenas das fantasias que você construiu. Quando a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, significa que se não ficou claro para a gente pergunta: e aí, foi isso mesmo que você quis dizer? Né? A gente não tira conclusões. E o quarto passo é sempre dê o melhor de si. Você não precisa dar 120% de você todos os dias. Tem dias que você só consegue dar 5%. Se você der o seu 5%, esse será o seu melhor. Portanto, alguns fundamentos aqui, força do grupo. Isso é, quando estamos em grupo, somos muito mais fortes. Sozinho, você vai mais rápido. Em grupo, você vai mais longe. Portanto, se você não sabe alguma coisa, pergunte para o grupo. Enquanto você existe no grupo, você existe. Segundo passo, autorresponsabilidade. Significa que você é responsável por fazer ou por escolher não fazer alguma coisa. E a sua responsabilidade é exatamente a mesma. Não se vitimize. Vitimizar-se não traz resultado algum. Tem três formas de a gente lidar com o vitimismo. A primeira forma é você aceitando o problema. Bom, aceitar o problema não muda o problema, mas não enche o saco de ninguém. O segundo passo é reclamar. Reclamar também não muda nada, mas enche o saco de todo mundo. E o terceiro passo é mudar. Somente mudando é que você consegue trazer soluções. E, por fim, não há problema sem solução, porque se não tem solução, não é um problema. Simplesmente porque isso é um princípio. Todo problema tem solução. Sendo assim, vamos começar a nossa aula de hoje. E o nosso tema é desculpas. Por que não funcionam? Muito bem, muito bem. Aqui nós temos a nossa ideia de que desculpas provavelmente é aquilo que mais prende a nossa vida à mesmice ou à falta de resultados. Bom, hoje então nós vamos explorar um tema bem simples, mas ele tem um impacto muito profundo na nossa vida. Isso chama-se desculpas. Todos nós, em algum momento, usamos desculpas como maneira de justificar as nossas ações ou a falta de ações. A gente acabou de falar sobre isso quando falamos sobre autorresponsabilidade, não é verdade? O problema não é se
nós vamos nos desculpar por estar certo, ou porque a gente está errado, ou porque é feio. Não. Mas o fato é de que desculpas simplesmente não funcionam. As desculpas elas vão nos afastar das soluções reais que nos prendem dos nossos ciclos de sabotagem. Olha que louco. A gente começa a dar desculpa, pedir desculpas, e a gente fica preso nesse ciclo de sabotagem, parece que não consegue sair, né? Bom, vamos lá. Mas tem uma questão aqui, gente. Por que que a gente dá desculpas? Bom, eu gostaria que vocês dissessem aí por que que a gente dá desculpas. Eu vou dar uma pausa no vídeo para a gente poder conversar um pouquinho por que é que a gente dá desculpas. Pois bem, então continuemos. Por que damos desculpas? Bom, basicamente as desculpas, elas frequentemente nascem, nós temos três fatores aí. O primeiro fator é o medo do julgamento, né? Robertíssima, Roberta mesmo falou, a ideia de ser julgado, certo? E olha que coisa interessante, né? Nós também temos a vontade de proteger o nosso ego, porque o nosso ego não pode se machucar. Quem aqui gosta de estar errado? Ninguém, né? Ai, cometi um engano. Isso vai falar tanto de nossas fragilidades, não é verdade? Vai falar de fragilidade, eu não sou bom o suficiente, oh meu Deus. A gente vai ter essa, ai, caramba. E por fim, nós temos também a questão da falta de confiança. Quando a gente, essa questão de confiança, né? A gente vai, primeiro, nós temos dois fatos aí, né? O primeiro é quando a gente tem dar desculpas para não fazer alguma coisa, certo? Então, quando a gente fala sobre não fazer alguma coisa, quer dizer que, alguém dá um exemplo aí, vai ficar gravado, você vai falar, tá, gente? Dá um exemplo aí de uma desculpa que eu dei com medo do julgamento. Um exemplo qualquer. Não vou na festa hoje. Não vou na festa hoje porque eu não tenho roupa para isso. Pronto. Desejo de proteger o ego. Eu participaria de um campeonato de tocar piano. Acontece que eu não toco piano tão bem e vão me humilhar. Pode ser. Falta de autoconfiança. Eu toco piano muito bem, mas vai que eu esqueço uma nota, né? Certo? Então, três principais motivos para nós justificarmos, darmos desculpas sobre as nossas desculpas, certo? Tem uma frase de Schwarzenegger que eu sou apaixonado, né? Que é exatamente essa. Você pode ter resultado ou desculpas, não os dois, beleza? É interessante que a gente fica falando de desculpa, só que nós temos aí algumas questões relacionadas à desculpa, né? Então, primeiro, como que a gente vai reconhecer o problema da desculpa na nossa vida? Bom, vamos lá. O que acontece quando a gente reconhece os nossos erros? O reconhecimento, ele faz toda a diferença na nossa vida, né? Quando você reconhece que você errou, o que que você ganha com isso? O que que você perde, né? No caso aqui, o reconhecimento, ele é um fundamento para a gente. E, para você ter ideia, olha só o que acontece. Quando você reconhece seu erro, você primeiro gera credibilidade. Caramba, credibilidade. Tem noção disso? É justamente o contrário do que a gente espera. A gente tem medo de machucar nosso ego, né? Eu sou bom o suficiente. E de repente você fala, errei mesmo. Caramba, isso torna você humano. Humanos erram, não sei se você sabe disso, né? Mas além da credibilidade, você tem um outro mérito também, que aparece muito com você, que é a sua maturidade emocional. Cara, ser maduro emocionalmente é aquilo que nos traz simplesmente formas de mostrar que nós não ficaremos cheios de mimimi, porque, ai, meu Deus, esse papo todo que a gente conhece, né? E por fim, quando você reconhece o seu erro, que você errou, você abre espaço para melhorias na sua vida. Sabe por quê? Porque inconscientemente você não quer fazer isso de novo, você não quer passar por isso de novo. Então, naturalmente, você abre espaço para melhorias na sua vida. Olha que coisa. E quer saber uma coisa interessante também? As desculpas, elas não funcionam. E sabe por quê? Sabe por que que as desculpas não funcionam? Vocês têm ideia sobre isso? Porque elas focam
na justificativa e não na solução. Numa das aulas aqui de segunda-feira, eu estava falando que quando a gente se comunica, nós costumamos nos comunicar com a história, não com o que aconteceu de fato. Ô Luiz, por que que você não fez o dever de casa hoje? Sabe, o meu cachorro da prima da minha tia passou mal, aí o vizinho. Então, professora, por isso que eu não fiz o dever de casa. Eu podia ter falado que não fez o dever de casa e pronto, né? Conta a história e depois a resposta. A gente tem esse hábito de fazer isso. Então a gente simplesmente vai começar a dar resposta e depois contar a história, se for conveniente. Mas tem uma outra coisa também muito importante, gente. As desculpas, elas não funcionam, mas tem uma explicação muito interessante. Porque o nosso cérebro ama aquilo que é fácil, ama o que é rápido, ama o que não tem esforço. Como o nosso cérebro ama o que é fácil, a primeira vez que a gente dá desculpa de alguma coisa, para não fazer alguma coisa, por exemplo, o nosso cérebro diz: Ah, isso é bom. E ele vai lá e dá outra desculpa. Sabe por quê? Porque foi bom, foi rápido, fácil, não precisou me desgastar. Por exemplo, eu tenho milhares de motivos para não estar aqui hoje. E, gente, inventa um motivo para eu não estar aqui hoje. Qualquer um. Inventa aí. Fala, gente. Me dá um motivo Vou para eu não comprar estar um aqui hoje. presente. Porque eu tenho que comprar presente de Natal, ótimo de motivo. Outro motivo. É fim de ano e o ano tá foi muito cansativo, né? E aí você quer Isso. descansar. Nós somos máquinas de desculpas. E como nós somos máquinas de desculpas, eu posso dizer que hoje eu não faltei hoje porque eu tenho 3 metros de altura e minhas articulações doem. Eu poderia dizer que eu estou com dor de cabeça porque meus óculos quebraram e blá blá blá. Gente, não faz a menor. Ah, porque eu estou gripado. Essa também é boa, né? Ah, estou gripado, não vou hoje. Sei lá, tá chovendo. Gente, olha só, nós podemos usar qualquer desculpa para qualquer coisa. E quando o nosso cérebro descobre que é fácil você não fazer alguma coisa que poderia dar um trabalho, ele adora isso. Ele não vai fazer o que precisa ser feito. E a gente começa a focar justamente na justificativa do porquê das coisas. Ao invés de fazer o que precisa ser feito, a gente começa a falar, ai, por quê? Por quê? Cara, isso não funciona para nossa vida, certo? Mas aí é que entra a grande questão da desculpa e da autossabotagem. Muitas vezes, as desculpas, elas vão servir como uma forma de evitar desconforto. Olha que coisa. Quer ver uma coisa? Não tive tempo. Ah, meu Deus. A gente já sabe a regra. A nossa regra é: não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Certo? Simples assim. Quando a gente começa a falar que não teve tempo, caramba, é porque não teve prioridade. Só isso. Hoje, por exemplo, com a Roberta, a gente ia fazer uma reunião. Eu falei, Roberta, olha só. Ah, Roberta, fala o que eu falei para você. Pode falar. Posso contar? Pode contar à vontade. Ah, sim. Rafael falou: eu tô com fome, tô com muita fome. Falei: então tá bom, vai lá comer, daqui a pouco a gente faz a reunião. Isso. Aí ele precisou, encontrou com a filha, precisou ir andar de bicicleta com a filha dele. E tá Não, tudo não certo. precisei. Eu escolhi andar de bicicleta com ela. Eu falei assim, olha só, não vou agora porque eu vou andar de bicicleta e ela é minha prioridade, né? Então, não foi isso que eu falei? Foi, Foi, viu? foi que era Porque sua isso é prioridade, você queria sua filha. prioridade. E olha só, gente, é prioridade. Quando a gente começa a priorizar as coisas na nossa vida, tudo começa a funcionar melhor, certo? E não precisa mentir para a Roberta por que aconteceu tal coisa. Simples, certo? Vamos lá. A outra questão também é que eu não sou bom nisso. Gente, olha só. A ideia de você não fazer alguma coisa porque não é bom é bizarro. Tô dando um treinamento agora, gravando um treinamento para sábado agora, né? E eu tinha um grande problema que é fazer o criativo do curso. Gente, tinha duas formas. Eu pedia para o grupo, lembra a força do grupo? Roberta me ajudou, inclusive, a fazer a capa do Instagram sobre o curso para poder divulgar tal. E olha só, eu, sem saber fazer direito, fui lá e fiz também. E por quê? Não é porque eu não sou bom, é porque eu preciso, eu vou fazer, né? E muitas vezes a gente fica assim, ai, não. Aí, Roberta sabe que um dos pontos do perfeccionismo, né, é justamente não fazer o que precisa ser feito. Vamos lá. E aí é que aparece.
As desculpas são os pregos usados para construir as casas de fracasso. Jim Rohn, ok? Ah, cara, essa frase achei incrível, né? As desculpas são os pregos usados para construir casas de fracasso. E é claro que eu vou, só para a gente terminar essa parte, antes de começar os exercícios, que a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar alguns exemplos do cotidiano onde a gente usa desculpas. No trabalho, você pede a desculpa, não tinha tempo, o prazo era curto. Qual que é a nova postura que a gente começa a ter na vida quando você começa a jogar fora as desculpas? Vou pedir ajuda, vou ajustar o planejamento. Simples assim. Você não precisa falar, ah, é por causa do tempo. Tá bom, o tempo é curto, e agora? O que que você faz? Quando você coloca essa nova postura do e agora, o que que eu faço? As coisas começam a funcionar. Eu preciso tocar violão aqui, ó. Ó, Roberto, ó. Ó, tá aqui, ó, no violão, ó. 15 minutos todos os dias. Eu preciso tocar 15 minutos todos os dias no violão. A grande questão é, eu já joguei no meu celular mais de 10 minutos hoje. Pô, eu tô tocando violão, pô. Simples. Ah, mas eu não tava com o violão comigo. Tá bom, na próxima que eu faço, eu carrego o violão para onde eu for. Ora, bolas, temos um problema. Tá bom, e agora? O que que eu faço? Quando a gente começa a entender isso, tudo começa a funcionar. Sabe qual que é o efeito quando a gente começa a dar desculpas? Que a gente começa a perder a credibilidade, certo? Outra coisa que a gente pode ver com relacionamento, você pode falar assim, ah, é que eu sou assim mesmo. Ah, eu sou muito individualista, eu gosto da minha privacidade. Ah, é porque é, tá muito difícil para mim esse papo aí de todo dia. Não, porque eu quero, não, isso não funciona, isso não quer. Gente, olha só, isso é desculpa. Sabe qual que é o efeito que isso causa? Distanciamento emocional. E qual que é a postura que você pode ter diferente no relacionamento? Eu entendo que isso te afeta e eu vou buscar melhorar isso. Simples, simples, certo? É uma das formas da gente evitar, eliminar as desculpas e começar a colocar em ação. Certo? E para isso, é claro, vamos começar nossas tarefas práticas. Antes de começarmos, por favor, pegue caderno, papel, caneta, água e se aproveita aí, porque eu vou também pegar o meu caderno, porque eu não trouxe. Então, vou pegar um caderno, dar pausazinha aqui no vídeo, rapidinho, de 1 ou 2 minutinhos, e já estou de volta. Pois bem, então agora que nós temos essa a nossa atividade, que é simplesmente vamos identificar nossas desculpas. Geralmente, como nós atuamos com um padrão de comportamento, nosso primeiro passo será listar 3 desculpas recentes que você teve. Vai lá. E é importante que se liste para que você crie consciência. Quando não existe para sua consciência, você não existe. Simples assim. Portanto, listar 3 desculpas recentes. Se não existe para sua consciência, não existe. Portanto, coloquemos essas questões em evidência para nós. Beleza? Claro que eu vou dar aí para vocês 5 segundos. Pô, se você não consegue lembrar de 3 desculpas, você está no lugar errado. Porque aqui é o lugar onde as pessoas assumem que tem desculpas na vida. Tá? Foi? Quando for, diz ok, faz sinal de fumaça. Beleza? Faz sinalzinho aí só para a gente saber que você fez, deu desculpa, que você já listou as 3 desculpas. Vou parar de gravar por 1 minuto. Não, eu. Fel, tranquilo. Vamos lá. Portanto, já listamos nossas 3 desculpas recentes. Passo 2: pergunte-se o que que você estava tentando evitar ou justificar quando deu essa desculpa. O que que você estava tentando evitar ou justificar quando você deu essa desculpa. Pega do lado de cada uma delas e anota lá.
Vocês lembram que no começo dessa aula eu falei sobre as principais causas que nos levam a pedir desculpas? E vamos voltar lá, tranquilamente. Primeiro, primeiro passo, medo do julgamento, desejo de proteger o ego e falta de autoconfiança. Essas são as três principais razões. São as três principais, mas podem existir outras? Lógico que sim. Por exemplo, pensa alguma coisa aí. Porque simplesmente evitar o conflito. Ué, pode ser, não importa. Julgamento pessoal, pode ser, não importa. O que estava por detrás do seu pedido, da sua desculpa, da sua justificativa? O que estava rolando aí no pano de fundo, nessa programação que existe? Qual era a programação que estava rolando, que você está tentando evitar ou justificar? Vanestíssima, muito boa noite. Que grande honra. Boa noite. Boa noite, querido. Então vamos lá, ó, aproveita e faz aí, ó. Três desculpas mais recentes. E o que você estava tentando evitar ou justificar quando deu essas desculpas, certo? É, Não, claro que pode demorar um pouco, não tem problema. Você que está assistindo a gravação, não tem problema. Dá pausa aí e responde. Quando terminar de responder, você dá play. Enquanto eu vou aqui dar pausa para conversar com as pessoas de uma forma mais intimista, daquele jeito que só a gente faz. Vamos lá, gente. Existe uma coisa, eixo X, Y e eixo X. Eixo X, gente, carioca falando eixo X é muito feio. Enfim, eixo Y e eixo X, ok? Tem um momento na nossa vida chamado curva J. O que é curva J? Curva J é a curva que a merda faz em nossas vidas, beleza? Tem uma coisa chamada todo mundo quer ter uma vida média. Não, ninguém tem uma vida média. O grande problema, todo mundo quer ter uma vida maravilhosa, excelente e tal. Só que o fato é que, de vez em quando, nossa vida é uma vida média. Na verdade, deu ruim a minha vida, pô. Parou tudo, não era o que eu queria. O plano que eu queria não é o que está dando certo, ué. E tudo bem. Agora, se a gente entender que existe uma curva J de eficiência na nossa vida, isso faria toda a diferença. Eu vou buscar assim, imagina alguém que está crescendo na vida, ou no relacionamento, ou no trabalho, ou sei lá, tá tudo dando certo. Aí, uau, tô crescendo, tô crescendo. Suponha. Não, não quero essa curva, não. Gente. Pera aí, volta aí, não quero isso não. Quero isso aqui. Agora, imagina, minha vida está subindo. Maravilha. Só que aí, qualquer coisa acontece, no trabalho, relacionamento, família, sei lá, meu cachorro morre. Ele estava tão bonitinho, tantos anos juntos, de repente morreu. Minha vida tá lá embaixo, lá no chão, acabou. Meu cachorro era meu amiguinho. Ou tô namorando, terminei o relacionamento, tô trabalhando, fui demitido, tava na igreja, de repente eu descobri que não dá para confiar no pastor, no padre, sei lá. Eu votei num cara e descobri que ele é corrupto. Não importa, a nossa vida está subindo, em algum momento caiu. A realidade chamou para chincha, certo? Tem algum momento a gente vai ficar na merda, namorando a base desse negócio, dessa linha, né? Só que em algum momento acontece o que a gente chama de curva J. Por exemplo, eu estou estudando pra caramba. Só que para continuar tendo resultados na minha vida, estou trabalhando numa empresa X. Eu tenho que começar a estudar alguma coisa, me habilitar para poder trabalhar com mais afinco, com mais qualidade. Não importa. Em algum momento nossa vida está crescente, de repente ela tem uma quebra, ela cai. E aí acontece a magia da curva J. Significa que a gente vai ter um tempo para superar e depois, quando a gente voltar, a gente dá a volta por cima e não é à toa. Ela simplesmente vai continuar exatamente na extensão de onde paramos. A sensação é que nossa vida parou, foi destruída, arrasada, acabada, mas o fato é que a gente começa a subir. E essa subida aqui é tão exponencial que a gente tem a sensação que ela está melhor do que quando a gente teve o baque. E não é falso.
Essa melhora aqui é real, né? É como se nossa linha do tempo prosseguisse e ela simplesmente esbarrasse lá no teto. Por isso é uma curva J, né? A gente cai na merda e sobe de novo, beleza? Então isso aqui é importante quando a gente vai, por exemplo, num baque qualquer da vida, a gente vai começando a criar recursos, e essa zona aqui de baixo da curva, né, é a nossa zona de recursos. É onde a gente alimenta recursos para poder subir exponencialmente, certo? Então, todo mundo vai ter desgraça na vida, todo mundo vai ter momentos maravilhosos, vai ter momentos incríveis. Tem uma história que eu sou fascinado, que é de um cara que perdeu tudo, foi pro Tibete, ele queria se matar, mas ele foi pro Tibete, chegou no Tibete, falou assim pro mestre: Ô mestre, minha vida tá muito ruim, aconteceu uma desgraça, tal. Aí o mestre falou para ele: Isso vai passar. A única coisa. O cara voltou, o mestre falou que vai passar, tal. Passou um ano, passou tudo mesmo. Aí depois ele ganhou na Mega Sena, melhorou o trabalho, melhorou tudo, e ele volta lá pro mestre, feliz da vida: Mestre, mestre, minha vida é outra, eu tô feliz da vida. É. E aí, simplesmente, o mestre responde: Isso também vai passar. Simples, simples. Vai passar. Agora, se nós temos essa consciência de que a nossa curva J está aí presente, nossa curva J é a curva de recursos. Ué, a nossa vida merda acontece mesmo, gente. Certo? Agora, isso aqui vai ser utilizado como argumento para você não fazer o que precisa? Muitas vezes, você precisa apenas respeitar o seu espaço. Lembra? E que isso aqui é o nosso quarto compromisso. Lembra do quarto compromisso que eu falei hoje na abertura? O quarto compromisso é sempre dê o melhor de si. Você não precisa dar 110% de você todos os dias. Tem dias que você só consegue dar 5% de você. E se nesse dia que você der 5% de você, vai ser o melhor que você pode dar. Não é desculpas para sempre. Mas tem dias que você só consegue dar 5%. Então aceita os 5% sem compromisso, sem crise, sabe? Se respeitar é importante. Sempre dê o melhor de si, mas respeite o que é o seu melhor. Beleza? É isso. Alguma dúvida, queridíssima? Ótimo. Qual queridíssima? Eu? Alguma dúvida? Não, meu querido, nenhuma. Ótimo. Zero. Legal, Então, adorei ouvir. agora vamos. Respondeu. Maravilha, isso é importante. Então, agora você já sabe quais são as suas três desculpas recentes e o que você estava tentando evitar ou explicar. Estou evitando sofrer, eu estou evitando tranquilizar meu espírito, eu estou tentando explicar que eu não sou tão bom quanto deveria, estou tentando evitar minha exposição pública, estou tentando evitar minha cara de tristeza, que as pessoas vejam ou que elas me critiquem. Estou tentando evitar qualquer coisa. Ótimo, está aí explicado. Eu não faço tal coisa que eu estou tentando evitar, quero ficar descansando, quero ficar na minha vida bosta. E tudo bem. Sempre tem respostas por que a gente estava tentando evitar ou justificar, certo? Vamos lá, a atividade 2. E a atividade 2 ela é bem mágica, porque ela tem o seguinte propósito: escolha uma desculpa comum que você tem. Escolha uma desculpa comum. Escolha qualquer uma delas, certo? Tenho certeza que tem três pessoas aqui na sala que, ai meu Deus, e agora? O que que eu vou pensar? Por exemplo, eu tenho que parar de Indireta dar não aula porque vale. tem o liquidificador. Não, não vou parar, não. Mas vamos lá. Tem três pessoas aqui que não sabem pensar numa desculpa comum, porque eu falei, pensa agora. Ah, eu não sei o que vou pensar. Certo? Quando você Ai, escolher a ai, nem falo desculpa, nada. quando você escolher a desculpa, faz sinalzinho aí para eu saber que você escolheu. Oi, escolheram? Uhum, uhum, Maravilha. Ok. sim. Então agora, vamos Sim. lá. Agora então responda. Prepare-se. O que que está por trás dessa desculpa? Olha só, gente, eu posso.
dar um exemplo bem interessante. A gente vai chamar essa desculpa de ganho secundário, tudo bem? Nós vamos chamar essa desculpa de ganho secundário. O que é um ganho secundário? Ganho secundário é quando você é beneficiado por não fazer o que deveria ter sido feito. Vou dar um exemplo bem interessante aqui. Eu tinha uma paciente que ela chegou, uma senhora, e ela tinha 80 e poucos anos, 70 e tantos, e ela falou assim para mim: doutor, eu tenho muita dor nos ombros, eu tenho muita dor nos ombros e eu não aguento mais, não consigo mais fazer nada. E eu perguntei para ela: "O- qual foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida quando você começou a sentir dor nos ombros?" Ah, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi que, como eu não consegui mais estender roupa, não consegui mais lavar louça, minha família teve que começar a me ajudar. Ah, então a senhora ganhou uma família de volta quando você começou a sentir dor nos ombros, então não teve que te ajudar. Entendi. É o benefício da dor, beleza? E aí eu perguntei para ela, qual é a pior coisa que pode acontecer se você parar de sentir dor? Ela começou a chorar e ela começou a sentir aquela sensação de perda da família de novo, certo? Aí a gente trabalhou em cima disso. Na sessão seguinte, ela volta e fala assim: doutor, deixa eu te contar uma coisa, eu parei de sentir completamente dor, não estou sentindo mais nada. Falei: nossa, que maravilha. E ela assim: e a sua família, o que está achando disso? Eles ainda acham que está doendo. Uma única coisa, ela não desfez, ela não falou que estava sentindo dor. Olha isso, continua achando que está sentindo dor e pronto. Ela parou de sentir dor, mas a família, ela não desmentiu para a família, não. Por quê? É o ganho secundário da dor, entendeu? Toda dor traz um ganho secundário. Toda dor. Ali, Eu quero ser amado, quero ser acolhido, quero me sentir em segurança, eu quero ser vítima. Ai, como é bom ser vítima, ser cuidado, sou carente. Cara, tudo é válido. E observa que quando a gente fala sobre desculpa, a gente não está criticando. E cada pessoa tem uma vertente, uma questão. E não, eu, de verdade, não quero saber qual é o que está por trás dessa desculpa. Eu quero que você saiba. Se você souber, para mim é muito melhor. Eu não preciso nem saber o que aconteceu. A grande questão é por que que você aceita essa desculpa? É porque isso fragiliza você? Isso tira a ideia de que você tem que ser responsável pelas suas demandas? Isso é porque não faço a menor ideia, certo? Apenas simplesmente, ao você descobrir o que está por trás dessa desculpa, vamos colocá-la e transformá-la em compromisso. E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, a gente vai reconhecer os nossos erros e nos comprometer. Reconhecer os erros e se comprometer é um ato de coragem. A mudança começa quando paramos de justificar onde estamos e começamos a nos comprometer onde queremos estar. Lembra, eu sempre falo isso, nós vamos começar pelo final. Isto é, qual que é o seu objetivo? O que que você deseja no final? Qual é o seu propósito? Quando você para de ficar onde você está e começa a se comprometer onde você quer estar, isso faz toda a diferença. Você tem todo o direito de querer ficar, sei lá, enter- enterrado no edredom, comendo sorvete, porque está triste. É esperado isso. Seu estado depressivo quer que você coma gordura, açúcar, e está tudo certo. Agora, tudo bem. Isso aqui vai fazer o que em relação ao seu futuro? Pode ser que temporariamente nada. Mas se você se mantiver assim durante um bom tempo, você vai acabar com a tua vida. Agora, qual é o seu propósito de vida, né? Então vamos lá. A mudança começa quando paramos. Ficar, eu tô assim porque. Eu tô assim porque. Ai, meu Deus. Vitimismo, lembra? Ah, mas é porque eu tô assim. Assim começa a justificar, eu tô assim por quê? Tá bom. E agora? O que que você faz? Né? Bom, basicamente, sobre nossas desculpas cotidianas, é isso, beleza? Vou parar aqui e nós vamos ficar naquela nossa metodologia esperta que só quem está no presencial sabe como funciona. Então, tchau, muito obrigado e até a